Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Franciele Lima de Sá, do curso de Engenharia Química da Unifavest, lá de Santa Catarina. Hoje, dia 30 de abril de 2020, estamos fazendo a revisão para a nossa primeira avaliação e vamos resolver agora o exercício 7.13 do livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos. O autor é o David Johnson, é o nosso livro base da disciplina. Então vamos lá. Então, vamos resolver, né? Vamos ler juntos o enunciado e depois vamos resolvendo o exercício da nossa revisão. Exercício 7.13. Se I2 de 0 menos é igual a I3 de 0 menos, que é igual a meio ampere, calcule letra A, I1, letra B, VC, letra C, IC e letra D, dVc/dt em t igual a 0 menos e em t igual a 0 mais. Bom, pessoal, então esse é o circuito que a gente vai estar analisando. Então, vamos resolver juntos aí esse exercício. Então, tá aqui, né? Aqui é o nosso exercício. E para a gente resolver, a gente vai estar aí, né, variando essa chave no instante t igual a 0. Então, análise para o instante, um milésimo antes dessa chave estar abrindo, a gente vai ter o circuito se comportando em regime permanente. Por quê? Porque a minha fonte é uma fonte contínua. Então, o meu capacitor em regime permanente, ele é um circuito aberto. Bom, se ele é um circuito aberto, o que vai acontecer com essa parte aqui do meu circuito? Vai sumir, né? Então, para um instante, um milésimo antes dessa chave abrir, significa que a chave ainda está fechada. Então, eu tenho esse circuito, né, do problema passa a ser esse circuito aqui, correto? Então, a gente tem lá a fonte, o resistor de 4 ohms, a chave fechada, o resistor de 8 ohms. Essa parte aqui do meu circuito vai estar inutilizada porque o capacitor abriu. E, por último, o resistor de 24 ohms. Então, vamos lá. Então, a partir do circuito para t igual a 0 menos, a gente vai responder, né, todos os itens, todas as variáveis que foi pedido. I1, VC, IC, dVc/dt, né, as quatro variáveis pedidas, tanto para t 0 menos, quanto para t igual a 0 mais. Então, a gente está aqui na análise de t igual a 0 menos. Para a gente saber qual é o valor de 1, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um R equivalente total, né, para a gente ter apenas uma fonte, um único resistor. A partir daí, a gente consegue descobrir a corrente de entrada. E por um divisor de corrente, a gente divide, né, em duas correntes. Se a gente souber o valor da corrente de entrada, a gente divide aí em corrente 1 e corrente 2. Ok, então vamos lá. Meu R equivalente total vai ser o 8 paralelo com 24, mais o 4 ohms que está em série. Então, 8 paralelo com 24 é 8 vezes 24, dividido por 8 mais 24. Mais 4 ohms em série. Então, eu vou ter um R equivalente total de 10 ohms. Quem é a minha corrente de entrada? V igual a R vezes I. Então, eu tenho V é 20 volts, que é essa tensão aqui. R é o R total, que é 10 ohms. Então, quer dizer que a minha corrente de entrada é 2 amperes. Bom, se eu sei o valor da minha corrente de entrada, como é que eu vou descobrir o valor da corrente I1? Eu vou fazer um divisor de corrente. Então, pelo divisor de corrente, a gente sabe que eu sempre vou pegar o resistor oposto à corrente que eu quero saber e vou colocar aqui no numerador. Então, 24, dividido pela soma das duas resistências, que é 24 mais 8 ohms, vezes a corrente que está entrando aqui, né?
que é a minha corrente de entrada. Minha corrente de entrada é 2 amperes. Então, I1 vai ser 24 vezes 2 sobre 32, que vai dar 1,5 ampere. Beleza. Então, se eu descobrir o valor de 1, agora ele pede para a gente descobrir o valor de VC. Qual é a tensão aqui em cima? Bom, por quê? O meu capacitor está aberto, né? Então, quer dizer que não está passando corrente nesse resistor aqui. Pela primeira lei de Ohm, se não passa corrente, V igual a R vezes I é zero, então significa que a tensão em cima desse resistor também é zero. Se eu não tenho tensão nenhuma nesse resistor, significa que a tensão VC é exatamente a tensão paralela aqui nesses dois pontos, né? Então, é exatamente a tensão que passa, que está sendo aplicada no resistor de 8 ohms, que eu chamei de resistor R1. Então, VC é igual a VR1, ok? Quem é VR1? É 8 ohms vezes a corrente que está passando por ele, que é 1,5. Então, VR1 é igual a 12 volts. Se VC é igual a VR1, então VC de 0 menos também é 12 volts. IC. Quem é IC? Se o meu circuito está aberto, a corrente que passa pelo capacitor é zero, né? E dVc/dt. Se a gente lembrar da fórmula de corrente no capacitor, a gente vai lembrar que IC é igual a C dVc/dt. Então, dVc/dt é IC por C, pela capacitância. Se a corrente é zero, então a corrente dividido pela capacitância também é zero. Então, nesse caso, para T igual a 0 menos, dVc/dt é 0 volts por segundo. Ok, então a nossa análise para T igual a 0 menos, a gente acabou de fazer. Vamos fazer agora a análise para T igual a 0 mais. O que vai acontecer em T igual a 0 mais? Então, em T igual a 0 mais, a nossa chave vai abrir. Se a nossa chave abrir, eu invalido toda essa parte aqui, não está mais no meu circuito, ok? Bom, mas a gente sabe que o capacitor não pode variar a tensão bruscamente. Então, V de 0 menos vai ser igual a VC de 0 mais. Então, quem vai fornecer tensão, né, energia para esse circuito agora, já que toda essa parte aqui da fonte não está mais no circuito, vai ser o meu capacitor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu tenho a tensão, meu capacitor agora vai se comportar como uma fonte, no caso, uma fonte de 12 volts. Eu vou ter o resistor de 4 ohms em série, esse capacitor, e 2 resistores aqui em paralelo. Bom, eu quero saber o valor da corrente I1. Para eu saber o valor da minha corrente I1, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o valor da corrente IC, que está passando aqui no meu capacitor. E depois disso, eu vou fazer um divisor de corrente entre esse resistor de 8 ohms e o resistor de 24 ohms. Então, primeiro a gente vai descobrir o valor de IC. Bom, para a gente descobrir o valor de IC, a gente vai fazer o seguinte, a gente sabe que VC, né, que o capacitor é uma fonte, nesse caso aqui, uma fonte de tensão de 12 volts. Então, a gente vai usar a primeira lei de Ohm, que nos diz que VC é igual ao meu R equivalente total do circuito vezes IC. Então, eu preciso descobrir quem é o valor do R equivalente total. Então, vamos lá. Vamos fazer o paralelo de 8 e 24 ohms. E depois somar com 4 ohms que está em série. Então, 8 vezes 24, 8 mais 24, vai dar o paralelo. E depois somado mais 4 ohms, que é igual a 10 ohms.
Então, assim, a gente descobriu o valor do R equivalente total, que é 10. Qual o valor de IC, então? 12 volts dividido por 10 ohms. Então, meu IC de 0 mais vai ser menos 6 por 5. Bom, aí vocês vão me perguntar, mas da onde que a gente está tirando esse valor de 6 por 5? Por quê? Se a gente for olhar aqui no circuito, né, meu IC, ele estaria descendo. Mas, o que está acontecendo? Eu tenho uma tensão aqui de 12 volts. E, normalmente, quando eu tenho um circuito único, a corrente de entrada está saindo da fonte. Nesse caso, como o IC está descendo, então a gente vai dizer que o meu IC tem o sentido oposto ao que está no desenho. Então, menos 6 dividido por 5 amperes. Ok, então meu IC tem o sentido oposto. Eu vou fazer, então, o divisor de corrente, né? Então, o IC, em vez de estar descendo, ele está subindo. É isso que significa o sinal negativo. E qual é o valor de 1, então? O valor de 1 vai ser o divisor de corrente. Bom, no divisor de corrente, se eu quero saber a corrente 1, eu vou pegar o resistor oposto, que no caso é o 24 ohms. Então, 24 dividido por 24 mais 8, vezes a corrente de entrada, que no caso é IC, que é 6/5. Por que agora eu não estou usando o sinal negativo? Porque agora eu estou considerando que a corrente está subindo positiva, né? No caso aqui, na resposta, ela está descendo negativa. Descendo negativa significa que ela está subindo, tá? Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui, 24 vezes 6 dividido por 32 vezes 5, e a gente vai chegar na corrente I1 para 0 mais de 9 dividido por 10 amperes, ou 0,9 ampere. Ok, então a gente achou o valor de I1, que seria a minha letra A. A minha letra B, a gente sabe que a tensão do capacitor não pode variar bruscamente, então VC de 0 menos é igual a VC de 0 mais, que é 12 volts. E a corrente IC, né, na letra C, IC de 0 mais é menos 6/5 de amperes. O que está faltando? Na letra D, ele quer saber, então, dVc/dt. Bom, a gente sabe aqui, né, da fórmula para o capacitor, sempre que eu falo em capacitor, então eu lembro dessa fórmula, que nos diz que IC é igual a C vezes dVc/dt. Se eu quero saber o valor de dVc/dt, então eu digo que é IC dividido pela capacitância C. Qual é o valor da corrente C? Menos 6/5. Qual é o valor da capacitância? 0,1 farad. Então, 0,1. Então, eu vou colocar como 1/10. Então, eu vou simplesmente pegar esse 10 e multiplicar lá pelo 6, vai ficar menos 60 sobre 5, que é igual a menos 12 volts por segundo. O que significa? Significa que o capacitor está descarregando está descarregando 12 volts a cada segundo. Por isso o sinal de menos, que ele está descarregando. Ok, pessoal? Então, com isso a gente encontra todos os valores que foram pedidos no exercício, tanto para T0 menos e T0 mais. Espero que vocês tenham me entendido, né, seguido aqui a solução do exercício. Né? Obrigada pela atenção, então, e até a próxima.